no meio da igreja, mas o Espírito Santo habita dentro de nós. Que extraordinário, que nova aliança tremenda em Cristo, que privilégio eu tenho e você tem, a gente precisa dar valor a isso. O que o autor disse aqui é muito verdade. Olha, mesmo que não acontecesse mais nada, mesmo que Jesus não atendesse mais nenhum pedido meu, que isso ele, graças a Deus, ele não faz, né? A gente pede e ele ainda responde, ele é misericordioso. Nessa manhã mesmo, sinta-se alcançado, né? Alcançada pela misericórdia de Jesus, porque ela nos alcança todos os dias. A Bíblia diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã, e grandes são a sua fidelidade, grande é a sua fidelidade. Então, assim, quando você começa a pensar sobre isso e começa a pensar no sacrifício de Jesus, é motivo de muita gratidão. E como foi dito aqui, mesmo que ele não fizesse mais nada, esse sangue já foi uma obra completa para mim e para vocês. Para mim e para você, irmã Maria. Para todos nós. E o nosso coração tem que ter gratidão por esse sacrifício. Então, qual era exatamente a antiga aliança? Exatamente isso, precisava disso. As pessoas não tinham acesso, né, diretamente ao trono da graça do Pai. Era o sumo sacerdote, só ele que entrava lá no Santo dos Santos. Veio o sangue de Jesus, o véu que separava, né, não separa mais. Agora eu e você podemos entrar, adorar, glorificar. Que nessa noite, quando for aqui a hora do culto, você venha com essa gratidão no seu coração, dizendo: foi pelo sangue, né? O sangue de Jesus no Calvário, que me redimiu, que me purificou, que me salvou. E esse sangue trouxe essa nova aliança em que nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício de Jesus foi completo e foi definitivo. Por isso que diz assim, ó, entrou 12, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, entrou no santo dos santos, uma vez por todas. É definitivo, né? É eterno. Havendo obtido uma eterna redenção. Oh, glória a Deus! A redenção agora é muito mais simples. Perdão é muito mais simples. Remissão de pecados é muito mais simples. É você reconhecer: Senhor, eu errei. E é a primeira coisa, né, que vai começar a purificação. Primeiro, eu aceitei Jesus, a salvação está resolvida. Mas a purificação é diária. A santificação é diária. Todos os dias estamos sendo purificados e santificados. Todos os dias estamos caminhando, né, para a santificação. E glória a Deus por isso, porque hoje, quando eu peco, quando eu erro, eu não preciso mais, igual muitas pessoas fazem, acender uma vela. Ah, vou acender uma vela, né? Ou então vou fazer uma procissão, ou vou subir de joelhos uma escada de não sei quantos. Não, o sacrifício foi pleno e definitivo. Não precisa. Não é sacrifício feito por homens, né? Não é o que a gente faz que vai nos dar acesso. É o que ele já fez. O que ele já fez foi completo, foi definitivo, foi perfeito. É uma aliança perfeita de amor. É uma aliança perfeita, feita pelo sangue. Glória a Deus por isso. Que você possa também na sua casa se sentir feliz, regozijado, né? Porque é muito grande esse privilégio. Aí o versículo 13 diz assim: se a aspersão do sangue de bodes e de touro e das cinzas de uma novilha santificava os contaminados, quanto à purificação da carne, o quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo? É tão tremendo aqui, porque aqui, né, o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim, olha só, se antes um sangue, né, de um bezerro, de um animal, né, de um bode, de certa forma trazia ali, né, o perdão, né, daqueles pecados, quanto mais o sangue vivo de alguém que veio. Irmãos, quando a Bíblia diz que ele se humilhou, isso é muito forte, porque foi mesmo. Sabe por que foi uma humilhação, irmã Maria? Porque ele sendo Deus, ele deixou toda a sua glória. Ele agora foi para dentro de um útero materno de uma mulher. Ele se fez carne, né? Veio ali para um útero materno. Ele não precisava disso, irmãos. Não precisava. Ele foi alimentado por uma mulher, passou 9 meses ali dentro de um ventre materno. Depois nasceu, viveu nessa terra. Era 100% homem, 100% Deus, mas sofreu o que a gente sofreu muito mais, não tem nem comparação, muito mais.
Aí a palavra começa a fazer essa comparação da antiga aliança e da nova aliança. Ó, se na antiga aliança, sangue de bezerro, sangue, né, de outros animais, via e perdoar, fazia a remissão ali dos pecados, né? Havia um perdão ali através desses sacrifícios. Imagina agora e vê o que diz aqui o 14. É muito lindo isso, porque diz assim, ó, quanto mais o sangue de Cristo, o sangue puro, o sangue carmesim, o sangue poderoso, o sangue que nos alcançou, o sangue que nos purificou e nos limpou. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado de Deus porque ele não tinha pecado, irmãos. Sabe o que é uma pessoa viver nessa terra, vir sem nenhum pecado, passar por tudo que ele passou, pela humilhação, pela dor, pelo abandono, pelo sofrimento, porque tudo isso ele passou. Foi um sofrimento tão intenso que ele chegou a suar gotas de sangue. Mas para quê? Para eu te dizer hoje aqui que esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele tem poder. Ele tem poder nos céus, na terra, debaixo da terra, ele tem poder, ele é poderoso. Você não precisa mais de nenhum tipo de sacrifício, não é por nós. A gente às vezes acha assim, não, eu vou fazer alguma coisa para Deus. Olha, o sacrifício foi perfeito, foi eterno. Você faz por amor, não por obrigação. Você faz por amor, mas não porque o serviço vai te dar alguma coisa. Não é isso, irmãos. Galardão pode até receber, mas o sacrifício ele foi perfeito, ele foi eterno. Então a Bíblia aqui começa a traçar um paralelo da antiga aliança e da nova aliança. Ó, se na antiga, sacrifícios de animais, né? Trazia, né, o perdão. Imagina agora o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Então, se você tem alguma condenação sobre a sua vida, se está te pesando algum pecado, se está te pesando alguma coisa, o inimigo tem colocado algo na sua mente, no seu coração, não é? Você vive do passado, você vive de coisas que estão lá atrás, isso está te matando. Ó, pensa hoje, o sangue de Jesus, ele te alcançou e não precisa mais nada. Daqui para frente é continuar se purificando, porque não é, não, eu aceitei Jesus, vou continuar fazendo as mesmas práticas. Não. As coisas velhas ficam para trás, mas o sangue dele nos alcança e é perfeito. É um sacrifício perfeito. Então, aqui é muito interessante, né? Porque diz assim, ó, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo? Ou seja, nós estamos aqui, irmãos, para a gente servir esse Deus vivo. Hoje, com muito amor e com muito temor, quando você chegar nesse templo, e venha para o templo, porque ninguém vai cear de casa, não é verdade? A gente tem que dar valor a esse momento que foi o próprio Jesus que instituiu. A Santa Ceia foi algo instituído por Cristo. Ele diz, ó, fazer isso em memória de mim. Ou seja, você tem que fazer em memória dele. Sabe por quê? Porque, tipo assim, as pessoas têm uma memória curta, infelizmente. Às vezes Deus fez tantos benefícios já para a gente, fora o sangue, que é o principal, né? É, de tudo veio de lá. Mas veja, Deus fez tantas coisas boas para a gente. Acontece uma coisa ruim, a gente esquece todo o outro, né? Tudo o outro que Jesus fez, todos os benefícios que ele nos fez. Parece que tudo que é ruim pesa mais do que o que é bom. A exemplo disso, muitas vezes quando eu chego no gabinete, eu falo muitas coisas boas, mas a pessoa ouviu uma coisa ruim, parece que aquela coisa ruim fica mais ressoando na cabeça da pessoa e na alma da pessoa do que a boa. Que parâmetro é esse? A gente precisa valorizar o que é bom. O que aconteceu que foi bom? Glória a Deus, porque Deus ele já me curou. Glória a Deus, porque Deus me salvou. Glória a Deus, porque Deus salvou a minha família. Mas às vezes acontece uma coisinha, o que as pessoas fazem? Esquece todo o benefício que Deus fez, tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez, e a gente valoriza aquela coisa que foi ruim. Por que Jesus disse, olha, continue fazendo isso, porque quando você beber, né, do cálice, quando você comer do pão, você está lembrando exatamente desse sacrifício aqui. Por que a gente tem que trazer a memória? Porque geralmente a gente esquece, irmãos. Por isso que Jesus falou, ó, traga a memória, sabe por quê? Porque todas as vezes que você comer e todas as vezes que você beber, você vai lembrar exatamente do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, da minha carne que foi dilacerada por você. E quando a gente começa a pensar nisso, nosso coração aquece. Quando a gente começa a pensar nisso, você começa a dizer, poxa, esse sangue aí foi suficiente. Por quê, né? Por que eu estou temendo? Por que eu estou querendo retroceder se o sangue de Jesus foi uma obra completa? E só esse grande, né, presente já é tudo, irmãos. É um presente completo. É um presente ali que foi entregado vivo.
não é? O que estava lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança, apontava para o que Jesus ia fazer. O sangue que era aspergido lá de animal, depois veio um sangue poderosíssimo. Sangue de Jesus, o sangue de Jesus no Calvário. Meu coração se alegra, eu me emociono. Só que essa emoção não pode acontecer só para a gente se emocionar e não andar nos caminhos do Senhor, porque a gente sabe que depois de aceitar Jesus, ok, está resolvido. A prova disso, irmã Maria, foi lá o ladrão na cruz. Ali foi o maior ato da remissão. Sabe por quê? Porque no momento em que Jesus está ali morrendo, e antes eram animais, né, que eram sacrificados, na hora que ele está morrendo na cruz, uma pessoa aqui, ó, do lado se arrepende, um pecador, talvez um dos piores ali, porque ele estava tendo uma morte de cruz, né? Então, ele olha para Jesus ali e ele reconhece Jesus como Salvador. E ali foi realmente consumado, porque Jesus ali mesmo, naquele ato, perdoou, renovando um novo e vivo caminho, né? Trazendo um novo e vivo caminho, renovando não, começou um novo e vivo caminho, porque a partir dali, quando ele olha para aquele ladrão da cruz e diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, ele estava dizendo: não precisa mais de sacrifício humano. Não precisa mais de animal, não precisa mais de nada disso. Todo sacrifício que a gente tente fazer para ter alguma coisa de Deus é em vão, porque o sacrifício foi completo. Então, assim, esses primeiros versículos é de uma riqueza extraordinária. Aí diz assim o versículo 15, e aí entrando agora na nossa lição, não é? Porque eu só estava contextualizando, mas já algo muito poderoso aqui, a gente já escutou. Se eu parasse aqui e você entendesse o que eu falei até aqui, você já estava extremamente abençoado. Por quê? Porque se o sacrifício já foi pleno, já foi absoluto, já foi eterno, e ele é completo, você já sabe que você não precisa fazer mais nenhum sacrifício. O que a gente precisa fazer é o sacrifício. Sabe qual é o sacrifício que a gente precisa fazer? Negar a nossa vontade todos os dias, negar o nosso desejo todos os dias, pegar a nossa cruz e seguir, e não pecar. Mas se porventura pecar, você tem junto ao Pai um advogado, ele é fiel e justo, e é só você pegar e orar, e esse advogado vai te defender. Já pensou você ter um advogado como Jesus? Irmão, isso é muito tremendo, porque o advogado faz o quê? Ele defende a causa do outro, né? Jesus, ele defende a tua causa perante o Pai, e aí, ó, você pode colocar no seu coração, sacrifício completo, não preciso mais de nada. E naquele momento ali, aquele momento ali que Jesus olha para o ladrão, né? O bandido lá que estava sendo crucificado, ele puro, imaculado, santo de Deus. Ele olha e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele diz assim: ó, agora, com a minha morte, quando eu morrer, não vai demorar, eu já estou aqui na cruz. A partir de agora, se você se arrepender, se você me reconhecer como Senhor e Salvador, você estará comigo no paraíso. É tremenda a mensagem da cruz ali, naquele momento de dor, naquele momento, né, do sacrifício, naquele momento ali do desespero, porque era, irmãos, Jesus sofreu porque ele estava em carne. Então, hoje, quando você vier, adore ao Senhor, louve ao Senhor, se quebrante na presença do Senhor. E quando você for tomar aquele sangue, lembre-se, aqui é simbólico e é um memorial, mas é simbólico. Mas se lembre que houve realmente o derramamento de um sangue, o sangue de um homem puro. E esse sangue é poderoso. O sangue de Jesus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais e para purificar, para remissão de pecados, para purificação. E a gente precisa definitivamente valorizar esse sangue. E quando a gente valoriza o sacrifício de Jesus lá no Calvário, a gente busca não pecar, a gente busca não magoar o Espírito Santo de Deus. A gente busca andar em santidade, santificação ao Senhor. A gente se purifica o tempo todo do pecado, porque Deus, ele nos purifica o tempo todo do pecado. É Neto que chegou aqui. Paz, Neto. Vamos lá. Então, quando o versículo 15 diz assim, agora começando pelo 15, né? Contextualizei, vamos para o 15. Hebreus 9, 15, para quem chegou depois. Diz assim: por isso, ele é o mediador de uma nova aliança. Nova aliança. Ele foi o mediador, né? Ele se colocou, foi um sacrifício de substituição, substitutivo. Ele se coloca na cruz do Calvário, morre por mim e por você. Ele foi o mediador dessa nova aliança. Ele veio, né, se sacrificou por mim e por você e trouxe essa nova aliança. Aí, por isso que eu precisei contextualizar. O que é a nova aliança? A aliança feita a partir do sacrifício de Jesus.
Não precisa mais da antiga. A antiga ficou para trás. Glória a Deus. Imagina, né? A gente, toda vez que pecasse, ou de ano em ano, que era o sacrifício era anual, levasse lá um animal para sacrificar e tal, era muito dispendioso. E mesmo assim não era perfeito. Não era o sacrifício perfeito. O de Jesus não, foi perfeito. Não tem como comparar o sacrifício da antiga aliança com o sacrifício da nova aliança que nos abriu esse novo e vivo caminho. Para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados, que havia sobre a primeira aliança, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Oh, glória a Deus! E eu acabei não passando os slides nenhum, mas depois eu vou passar na revisão. Quando eu for fazer a revisão, eu passo, não tem problema nenhum. É porque a gente é mais importante mesmo a gente acompanhar na Bíblia e depois a gente vai lá. Mas vê só, uma nova aliança com Deus. Jesus ele veio e abriu esse novo e vivo caminho e agora nós temos uma aliança com ele para a remissão dos pecados e uma herança eterna. É tão interessante como que até as leis, né, humanas, elas são baseadas exclusivamente não, mas grande parte na Bíblia. Para a pessoa ter uma herança, o que a gente aprende lá no direito? Não existe herança de pessoa viva. Tem gente que quer, né, ter herança de pessoas vivas. Misericórdia, sangue de Cristo tem poder, né? Tem gente que já quer herdar antes da pessoa morrer. Não existe. Para o direito herança é quando uma pessoa morre. Aí ela recebe o quê? Uma herança. Tem umas que recebem herança, tem outras que não recebem nada, tem outras que, né? Enfim, mas existe uma herança, às vezes, material, que é o que a gente está fazendo aqui a analogia, né? Que a pessoa tem uma casa, tem alguma coisa, e quando morre, fica para os descendentes. Se não tiver descendente, vai para os ascendentes, ou seja, a herança é de uma pessoa morta. Para a pessoa receber uma herança, alguém tem que morrer para essa herança. Pronto, a irmã Maria falou aqui que tem uma cunhada que ela está viva, né? A mãe está viva. E a cunhada dela já está vendendo tudo que é da mãe antes dela falecer. Infelizmente, a gente sabe, né, que existem essas coisas, mas não vamos nem contextualizar para esse lado. Só estou trazendo uma analogia para dizer o seguinte: que Jesus, ele morreu para nos trazer o quê? Uma herança. Mas não é uma herança aqui material que acaba. Uma herança aqui que daqui a pouco ou vende, ou a pessoa acaba com tudo, né? Quanta gente recebe herança e acaba com tudo? Não. Ele se fez carne, morreu, habitou entre nós, morreu, e nós recebemos uma promessa de herança eterna, porque o sangue de Jesus ele nos alcança aqui e a gente vai para a eternidade. Vai ter o grande dia, irmãos, que a gente não vai chamar, não. Vem para a Santa Ceia, igreja. Vamos cear, né? Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Nem isso, vai ser uma herança eterna. Daqui a pouco a gente sai desse plano aqui, né? A gente sai desse mundo, porque o mundo não, a gente não pertence a esse mundo, nós somos estrangeiros, né? Nós somos pessoas que vamos passar por esse mundo. Mas daqui a pouco, essa mesma ceia, essa mesma não, porque essa aqui é natural. A gente faz com muito amor, né? Quem prepara, Leandro, o Flávio, eles fazem com muito amor, com muito empenho. Cada vez a mesa é mais bonita ainda. Eu sempre tiro foto porque tem muito capricho. Mas é uma herança eterna, uma herança incorruptível, uma herança que não vai se destruir, uma herança que não vai se acabar. Quando a gente partir dessa aqui, a gente vai ceiar com ele. Glória a Deus, porque esse dia está próximo, irmãos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que pensar em algumas frases que tem na Bíblia, porque elas são muito poderosas. Oh, essa nova aliança trouxe algo eterno para mim e para você, ou seja, é para a eternidade, é para sempre. Enquanto nós estivermos aqui, esse sangue purifica, esse sangue lava, esse sangue redime, oh glória! Mas vai chegar uma hora que todas as pessoas que estiverem lavados com sangue, presta atenção, lavados com sangue. Então a gente às vezes assim, poxa, mas eu já aceitei Jesus, então agora eu vou fazer um monte de coisa errada, irmãos. Não é isso não, viu? Porque se eu não acredito nessa, né, teologia, nessa teoria, algumas igrejas acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Senão não teria o versículo que muitos são chamados e poucos escolhidos. Quando a gente pensa em chamada, é todo mundo que aceita Jesus. Todo mundo ali, ó, levantou a mão e tal, mas nem todo mundo permanece nele. E céu é para quem permanece nele. O céu é para os fiéis, a herança eterna é para quem se purifica no sangue. Não tem essa não de você chegar e continuar do mesmo jeito. Não, vinde como estás, mas depois santifique-se.
Muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. O sangue resolve remissão de pecado. A salvação levantou a mão, aceitou Jesus, ok. Porém, existe um caminho ainda aqui a ser trilhado, que é de purificação e de santificação. E se eu errar, pastor, se arrepender, e se arrepender, aí vai ser purificado o pecado. Sem nenhum tipo de sacrifício além desse. É só arrependimento. É dizer, Senhor, eu me arrependo. Não é remorso, porque eu vejo um monte de gente com remorso, né? Caindo 300 milhões de vezes no mesmo pecado. E, por incrível que pareça, se você de novo for lá se arrepender, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Porém, a gente vai ficar magoando o Espírito Santo. E será que, se eu morrer em pecado, eu vou ter eternidade? Não vou. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Porém, quando eu recebo Jesus, eu tenho salvação. Porém, minha vida com Cristo é de santificação e purificação. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, purifique-se mais. Tem que ter limpeza. Tem que ter uma constância nisso. Então, assim, é muito lindo isso, porque quem realmente prossegue com Cristo, quem está com Cristo, há uma herança eterna, eterna. Então, esse sacrifício não foi passageiro, esse sacrifício não foi circunstancial, igual lá na antiga aliança, que todos os anos tinha que levar um sacrifício, todos os anos tinha que levar, e a pessoa que levava nem entrava, quem entrava era só o sumo sacerdote. Jesus veio como sumo sacerdote, glória a Deus. Ele veio para aperfeiçoar a nova aliança, uma aliança perfeita e para nos dar uma herança eterna. Glória a Deus. A aliança com Deus, a nova aliança nos trouxe uma herança eterna. 16. Onde há testamento necessário e que intervenha a morte do testador. Aí foi o que eu expliquei, né? Para que tenha realmente a herança, tem que haver o quê? A morte do testador. Onde há testamento necessário é que intervenha a morte do testador. E por isso que aqui a Bíblia está, né, traçando a analogia com o testamento aqui, né? Quando se abre o testamento é porque a pessoa morreu. Aí existe o testamento e existe ali o quê? As promessas, os bens, né? A divisão de bens, se tiver divisão de bem, a pessoa tem que morrer para que outra seja contemplada. Então, Jesus precisou morrer morte de cruz, o sacrifício ali perfeito, derramou o seu sangue para quê? Para que nós fôssemos alcançados. Quem é o beneficiário da morte da cruz? Quem aceita Jesus. Glória a Deus, olha a nossa herança. Que herança tremenda, né? A gente está herdando aqui na terra e a gente vai herdar nos céus, irmãos. É uma herança para a eternidade, é uma herança para mim e para você, é uma herança para aquelas pessoas que renunciaram tudo por amor a Deus. Que o amor a Deus cresça na nossa vida todos os dias, que o pecado nos constranja todos os dias. Porque eu vou dizer, irmãos, se eu falhar, me dá uma dor tão grande, e eu quero que você sinta isso também, porque quanto mais próximo de Deus, você vai sentir essa dor. Porque é como se você estivesse entristecendo. É como não, você entristece o Espírito Santo. Não tem como ter aliança com Deus firme para a eternidade na prática do pecado. E não adianta, quem fala o contrário está errando, irmãos. Não tem como. A prática do pecado não traz aliança com Deus. Deus não quebra a parte dele na aliança. O pastor Valério tem falado isso aqui nas quintas-feiras. Tremendo, né? Porque a gente está estudando aqui as promessas que ainda virão, né? Um livro escatológico, que é o Apocalipse. E o pastor Valério sempre enfatiza isso. A promessa é para mim e para você. E a promessa vai acontecer. E está muito próximo de acontecer. Quando você lê o Apocalipse, você diz, meu Deus do céu, olha o que está aguardando, o que está sendo guardado para mim e para você. Novo céu, nova terra, uma herança que ninguém vai poder roubar, né? Igual estava dizendo aqui, alguém está querendo pegar a herança do outro. Isso é muito comum aqui, né? Aqui em todo mundo. Eu tive um professor de direito que ele dizia assim: quer conhecer a tua família? Ele fazia assim: você tem uma família unida? Aí todo mundo dizia, tem, não sei o quê. Já passou pelo inventário e partilha? Porque dizem, né, que quando passa por inventário e partilha que vê se a família é unida ou não. Porque, infelizmente, as pessoas brigam muito por bens, né? As pessoas matam e morrem por bens. Mas veja, a gente tem uma herança que não é corruptível, que ninguém ganha brigando, ao contrário, ganha purificando, né?
Vê que tremendo. E a nossa herança não vai, tudo aqui vai passar, mas a nossa herança é eterna. Então, ele nos chamou para uma herança eterna. Isso que diz o versículo 15. É uma herança eterna. E aí, para ter herança, tinha que vir o testador e morrer. Quem era o testador? Exatamente, ali no caso, Deus enviou seu filho para morrer por mim e por você e trazendo para a gente uma herança eterna. Glória a Deus. E o 17 diz assim: porque um testamento só é confirmado onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não tem. Aqui é tão lindo porque a gente começa a entender o mundo real e começa a trazer para o mundo espiritual e ver que é muito semelhante a algumas coisas, né? Até porque, se você pensar na lei, a maioria das regras, né, que existem no direito estão na Bíblia. A pessoa tirou da Bíblia, né? Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Aí alguém diz que criou a lei de Italião, já estava na Bíblia. A Bíblia ela é muito completa, tem tudo aqui. Aí aqui está falando exatamente de sucessão, de herança, de benefício. Será que alguém vai, enquanto a pessoa vive, vai ter? Não vai. Então, ele está dizendo assim, por isso que Jesus precisou vir, para ser esse sacrifício completo, para que esse sangue fosse o sangue da remissão, o sangue da nova aliança. E aí diz assim, o 18, é por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Sempre traçando esse paralelo, né? Por quê? Porque sem sangue não se resolve. Por isso que lá na antiga aliança, o versículo 18 diz, na antiga aliança também era sangue, só que era um sangue de animal. Então, em nome de Jesus, eu sei porque eu acompanho muitas pessoas. Tem tanta gente que até hoje sacrifica animal, oferece animal, não precisa. Não precisa. Isso aí é na antiga aliança. Depois de Jesus, não precisa. Não estou falando de pessoas cristãs convertidas. Eu estou falando de pessoas que acreditam até hoje que precisam sacrificar, que precisam oferecer um animal, que precisam oferecer uma comida, que precisam oferecer, acender alguma coisa. E aí os meus pecados serão perdoados. Não, não precisa. Isso foi na antiga aliança e mesmo assim não era dessa forma. Tinha todo o ritual que Deus tinha estabelecido lá no Antigo Testamento. Então, nada disso hoje é necessário. O sangue de Jesus ele é completo. E o 19 diz assim: havendo Moisés anunciado todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã vermelha e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como no povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Isso lá na antiga aliança. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Aqui está dizendo de algo que Moisés fez na direção de Deus, na antiga aliança, que ele pegava o sangue, né, de animais e aspergia como para purificar, porque naquela época era assim que se fazia. E aí purificava. Aí depois o 22 diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E aqui, de novo, né, o autor da carta aos Hebreus, ele começa a dizer: olha só, toda remissão tinha que ver um derramamento de sangue. E aqui começa a trazer a antiga aliança e trazendo a comparação da nova aliança. Mas quais foram esses benefícios, então, que a nova aliança nos trouxe? Vamos lá para os nossos slides, aqui a gente já leu toda a parte teórica. Aí, vamos lá, toda a parte bíblica a gente já leu. Como eu disse, né? De acordo com a palavra, nós estamos falando sobre os benefícios do sacrifício de Cristo. Como alvo da lição, a gente sempre faz isso no começo, mas como eu leio a Bíblia antes, o texto, eu até prefiro dessa forma, porque a gente sedimenta a palavra e a gente vai discorrendo sobre a palavra, eu escolhi fazer dessa forma. Cada professor tem uma didática, eu gosto de usar essa didática porque eu leio primeiro a palavra e depois a gente vem aqui para a nossa lição, né? Para os slides da nossa lição. Então, o que o aluno, ele é capaz, vai ser capaz a partir dessa aula, já era, talvez, mas a gente vai firmando o entendimento. Diz assim, ó, saber entender os sacrifícios, entender que os sacrifícios de animais no Antigo Testamento, o sacrifício de Cristo foi definitivo e perfeito. Eu acho que isso ficou bem claro, né? Na Antiga Aliança era a questão dos animais, mas que hoje não precisa mais, porque o sacrifício de Jesus foi definitivo, ou seja, para sempre e perfeito.
Nada muda isso, nada complementa isso, nada que você possa fazer vai fazer com que seus pecados sejam redimidos. É o sangue de Jesus que redime. E é para a eternidade, é para todo sempre e é um sacrifício perfeito. Senti profundamente amado por Cristo, reconhecendo o preço pago na cruz por ele e firmando uma nova aliança. A gente precisa, como eu falei também no começo, amar ao Senhor e ser muito gratos pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço, foi um preço alto, né? Quando eu penso que Deus enviou Jesus, ele morreu por mim e por você, eu posso dizer, que amor é esse? Que amor é esse? É muito difícil, irmãos. Quando a gente vê uma criança, né, morrendo, ou alguma coisa acontecendo, assim, meu Deus, uma criança, né? Quando eu penso que Jesus veio como um menino, né, veio para a barriga de uma mulher, foi concebido pelo Espírito Santo, foi uma concepção totalmente diferente da natural que nós vivemos hoje. Concebido pelo Espírito Santo, mas ficou no ventre materno. Depois ele pega e nasce. Passa a sua infância sendo criado por pais que Deus instituiu aqui na terra, né? Porque o pai era Deus, mas aqui na terra é Deus, mas aqui na terra ele precisou ter um pai e uma mãe porque ele passou por tudo, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que ele deixou o resplendor da glória dele, deixou tudo e veio por amor, porque ele te ama, porque ele me ama. E quando adulto, depois de só ter feito bem, mesmo fazendo bem, ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi humilhado, ele passou por diversos momentos que ele precisou orar. Isso nos ensina muito, porque ele mesmo sendo 100% Deus, ele orava e ele nos ensinava, ele nos ensinou e nos ensina até hoje que a gente precisa orar, irmãos. No momento de aflição, eu vejo Jesus orando. No momento de aflição, eu vejo Jesus chamando os mais próximos, os amigos, para orar. Por que a gente não ora tanto? Glória a Deus, a gente tem se levantado aqui em oração. Glória a Deus, glória a Deus. O círculo de oração está dando de 35 a 40 pessoas numa tarde. E eu creio que em brevemente a gente vai ter pessoas aqui lotando o ciclo de oração. Por quê? Porque sem oração não tem como, irmãos. A oração nos aproxima de Deus. Quanto mais a gente está próximo de Deus, mais longe do pecado. Às vezes o pecado ele está vencendo, sabe por quê? Porque a gente está longe de Deus. Mas quanto mais a gente vai se purificando, se santificando, buscando ao Senhor, a gente vai, né, nos purificando mais no sentido de Deus nos purificar, porque a gente está buscando, a gente está orando, a gente está intercedendo, a gente está crendo. Nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, eu vejo Jesus, ó, vamos ali orar, intercede por mim. Fiquem aqui intercedendo e o povo dormindo. A gente precisa acordar para essa realidade hoje, a gente precisa orar. Em nome de Jesus, você está me ouvindo e você pode, porque eu sei que nem todo mundo pode. Venha nas terças-feiras, Deus tem feito maravilhas, o Senhor tem ministrado ao meu coração. Que nesse tempo o Espírito Santo ele vai de fato fazer algo sobrenatural nessa igreja. Quando eu cheguei terça-feira aqui, o Espírito Santo falou ao meu coração, como eu tenho me alegrado dessa igreja. Por quê? Porque tem entendido que é oração, é busca, é propósito, é se derramar na presença dele. E quantas vezes as pessoas têm testemunhado de coisas gloriosas que Deus tem feito e está fazendo, irmãos? Isso é poder de Deus. Esse sacrifício de Jesus, a gente tem que dar valor. Dar valor é o quê? Buscar. Dar valor é o quê? Se santificar a cada dia. Deus se alegra de sacrifício feito por uma mão. O sacrifício da nossa vida é todo dia. É você renunciar ao seu eu todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E se acontecer qualquer coisa, você ir para a cruz. Porque lá você tem remissão de pecado. Não tem culpa. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque você tem acesso a esse novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Mas por isso eu vou ficar pecando? Não, definitivamente não. Então, a gente tem que ter esse amor, né? Esse sentimento por Deus de gratidão, de gratidão. E aí, como tem mais pessoas agora, eu li aqui algo que eu achei lindo, que diz assim,
de A.W. Tozer. Diz assim: ainda que Deus não respondesse nenhuma das minhas orações, eu louvaria a vida inteira por aquilo que ele fez por mim na cruz do Calvário. Que nesta manhã invada o seu coração um sentimento de gratidão. Entre no seu coração um sentimento de amor por Deus, gratidão por Deus, que os seus lábios possam professar esse amor e essa gratidão. E se você pode, na sua casa e aqui, você diz: Senhor, eu te amo. Obrigada por esse sacrifício. Esse é o sentimento que tem que estar dentro de nós, é um sentimento de gratidão. E o agir é demonstrar sincera gratidão a Cristo pelo sacrifício que ele fez por nós. Diz assim: a morte de Cristo satisfez toda a justiça de Deus e tem toda a eficácia para nos abençoar. Não precisa de complemento nenhum, como já foi falado aqui. Temos aqui 3 benefícios que o sacrifício de Cristo nos trouxe. O primeiro benefício que foi falado aqui, uma nova aliança com Deus. Aliança que foi feita através da cruz do Calvário. A aliança que veio para nos beneficiar e trazer para nós a reconciliação. Por que a reconciliação? A gente só pode reconciliar quem está brigado, não é verdade? Se há uma reconciliação, é porque alguém está afastado, alguém está à parte. Todos pecamos. Nós nascemos em pecados. Por quê? Porque o primeiro Adão, que foi Adão, ele pecou. E quando ele pecou, o pecado entrou na humanidade. Então, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Que todos nós se acheguemos a Ele. Qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. E aí ele nos atrai com laços de amor. Na vida cristã, a gente às vezes passa por altos e baixos. E teve uma época que eu fiz uma oração para Deus, porque às vezes eu pensava assim: meu Deus, eu acho que eu estou fazendo algumas coisas para o Senhor por obrigação. E eu não quero. Porque eu nunca quero servir a Deus por obrigação. Eu nunca quero fazer para Deus, porque é uma obrigação. Ah, Deus, eu vou porque eu tenho esse compromisso. Ah, Deus, eu vou porque eu tenho que ministrar. Deus, eu vou porque eu tenho que ensaiar. Deus, eu vou porque eu tenho. Não, eu já me comprometi com homens, então eu tenho que estar, não sei o quê. Não é o coração. Não é o coração. Porque o sacrifício já foi feito. Então, que na nossa vida, na nossa vida, né, seja assim: Senhor, eu vou porque eu te amo. Mesmo às vezes eu estando cansado, eu vou porque eu amo estar na tua casa, porque eu amo te adorar. E é esse sentimento que tem que estar no nosso coração. A gratidão é porque, mesmo nós estávamos antes em pecado, mesmo nós estando antes em pecado, o Senhor nos reconciliou. Nós estávamos em pecado. A partir do momento em que veio, né, a cruz, o sacrifício foi perfeito. E o que que aconteceu a partir de então? Todas as vezes que você ora aceitando a Jesus, e todas as vezes que você ora, se arrependendo, arrependimento é lutar para não fazer de novo, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Essa é a nova aliança. E nós louvamos a Deus. Nosso coração é grato, Senhor, por essa aliança. A aliança que não nos custou nada. A nós não, mas a Cristo sim. É isso que tem que pulsar no nosso coração. Para a gente foi de graça, mas para Deus não. Para a gente só em aceitar é muito pouco, né? Só dizer, Jesus, eu abro meu coração. Eu nem gosto muito dessa palavra aceitar, porque na verdade é Ele que nos traz e nos aceita, não é? Mas é tão coloquial que as pessoas entendem o que é isso. Mas veja, você pensar que para mim, para você, irmã Maria, custou o quê? Custou a gente só reconhecer a Cristo. Mas para Deus Pai, custou Ele mandar o seu único filho. Sabe o que é Deus mandar o seu único filho, puro, santo, imaculado? É você pegar uma pessoa totalmente pura, inocente, e dizer, vai lá e morre por aquelas pessoas ali? Isso é muito forte. Isso é muito tremendo, porque eu tenho certeza
Que a gente, quando vê uma pessoa justa sofrendo, a gente quer fazer justiça, a gente diz, não, a pessoa está sendo injustiçada. Imagina Deus que pegou o filho dele, o unigênito, que eles têm e tinham plena comunhão, e sempre terão plena comunhão, e diz assim: vai lá e morre por essas pessoas. Vai lá e morre pela irmã Maria, pela família dela, por Claudianice, pela família, e manda, e envia, e nos traz essa herança eterna. Então, por que a gente tem que dar mais valor a isso? Porque parece que o dia a dia nos traz assim uma visão tão simplória das coisas que não é, não foi, gente. Foi um sacrifício muito doloroso para todo mundo ali no céu, né? Porque imagina, Deus Pai se afasta do filho, manda o filho, vê o filho passando por tudo que passou. Ao ponto de Jesus falar: Deus meu, por que me abandonaste? Porque Deus, ele nunca vai ter parte com o pecado. E quando Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa dor, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, Deus não tinha como estar ali naquele momento, porque Deus, ele não habita e não está onde há pecado. Então Jesus, ele se sentiu abandonado pelo próprio Pai. Que tamanha dor. Porque eu tenho certeza que foi a maior dor que ele sentiu, não foi aquele... E a gente sabe disso porque quando a gente começa a se afastar um pouco de Deus, quando a gente começa a ficar esfriando na fé, alguma coisa parecida, começa a doer. Para quem tem o Espírito Santo, dói. Começa a dizer, meu Deus, eu queria tanto estar contigo, queria tanto te sentir, eu queria tanto, né, voltar a ter aquela comunhão, e é só você querer que as coisas acontecem. Agora, imagina esse afastamento temporário de Jesus, do seu pai. Foi muita dor, irmãos. Então, essa dor a gente tem que estar realmente lembrando. Por isso que Jesus disse: ó, lembra, lembra, a ceia é isso. É para lembrar o sacrifício, para você nunca esquecer que para mim você tem muito valor. E as pessoas ainda querem colocar na nossa mente que a gente não tem valor. Então, não, foi tudo. Deus realmente fez tudo e vocês não têm que se gloriar com nada. Realmente, gloriar não. Mas a gente tem que se sentir muito privilegiado e muito honrado. Porque uma morte dessa, por mim e por você, é para todos os dias você falar, Senhor, muito obrigado por tão grande amor, muito obrigado, porque esse amor nos constrange. Esse amor é inexplicável. E a gente busca tantos amores, né? A gente às vezes busca nos filhos, busca em netos, busca em pais, busca em tanta gente e às vezes nem sempre isso é correspondido e as pessoas ficam tão tristes, né? Tão desamparadas. Mas mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, que é algo bem difícil, mas acontece. Todavia, o Senhor não se esquece de você, não se esquece de mim, não abandona. E isso é fruto dessa aliança, uma aliança de amor, uma aliança de entrega, uma aliança de perdão, uma aliança de consumação para a eternidade, uma aliança perfeita. Então, o segundo tópico aqui é exatamente uma aliança eterna. Nós que temos a promessa dessa aliança, dessa eterna herança, devemos, como os heróis da fé, não nos agarrarmos aos tesouros da terra, mas aguardar a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quando Jesus subiu, o que que ele disse? Vou preparar lugar. Que glorioso, né? Olha, eu vou enviar o outro consolador. Jesus é consolador, mas ele enviou o quê? O outro consolador, para que vocês não estejam sós. Olha que coisa mais linda. Ele foi para a glória, passou morte de cruz, algo doloroso, meu Deus do céu, demais, né? Um sofrimento, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Mas por que ele precisou morrer? Porque sem morte não haveria o quê? Herança. E quem foi o beneficiário dessa herança? Eu, você, todos nós. Só que essa herança é incorruptível, é para a eternidade, glória a Deus. E quando a gente chega lá, ele já preparou o lugar. Está preparado, irmãos. Que coisa maravilhosa. Ele vem, ele sobe, ele diz: ó, estou preparando o lugar para vocês. E ainda tem mais uma coisa. Eu sou advogado de vocês, viu? O Espírito Santo está dentro de vocês, ele é o consolador, ele vai estar aí com vocês todos os dias.
até para a eternidade, ou seja, ele é o consolador, ele é o amigo, ele é o intercessor, e ele não vem mais sobre, ele está dentro, né? Glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, não se sintam só. Era mais ou menos assim para os discípulos, ó. Os discípulos de Jesus, né? Você vai embora. Quem imagina você caminhar com Jesus? Meu Deus, que privilégio. Eu acho que é por isso que aqueles discípulos, eles tiveram mortes tão trágicas, eles não titubearam hora nenhuma, nenhuma. Porque, tipo assim, eu não vou trocar nada, meu Jesus é tudo. Eu andei com ele, eu caminhei com ele, e a gente anda também, não de uma forma física, mas ele está conosco. A gente anda com ele. Vê que coisa mais linda. Mas ele disse: Ó, eu vou para o Pai, mas o outro consolador fica em Jerusalém até que desça. O outro consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece, mas ele habita em vós, estará em vós para sempre. É muito tremendo isso, irmãos. É para você agradecer todos os dias, Senhor, obrigado, porque o seu amor me alcançou, o teu sangue me purifica de todo o meu pecado, e ainda mais, existe um Deus que habita dentro de mim. Oh, glória a Deus. A próxima pregação vai ser sobre o Espírito Santo. Deus já tem me dado, a minha, né, quando eu for trazer a pregação, quando eu for escalada, eu já recebi a escala, na próxima pregação, Deus tem colocado no meu coração para falar sobre o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? A igreja precisa ser avivada. Para esse último tempo, a gente precisa estar no avivamento pleno, completo. E a gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa entender mais sobre isso. A gente precisa ser renovado pelo Espírito o tempo todo. É aquela coisa de buscar o Espírito Santo o tempo todo. Ele está em nós, ok. Mas quanto mais a gente vai buscando, quanto mais a gente vai dando lugar, né, para o Espírito Santo, mais ele vai atuando. Quem não quer ser instrumento de sinais, maravilhas e prodígios? É para mim e para você. Então a gente precisa pregar mais sobre isso. A gente precisa viver isso. A gente precisa ver os milagres. Ah, pastor, mas a sua fé depende disso? Não depende. A minha fé não é aquilo que eu estou vendo, não, é o que eu creio. E eu creio, eu creio. E se eu creio que acontece, vai acontecer. Então é uma herança eterna. Então, ou seja, ele disse: Ó, eu vou para o Pai, mas eu estou preparando um lugar. Olha só, Deus, vê o que diz esse fundamento, né? De Hebreus 11:10. Eu vou até ler esse versículo. 11:10 diz assim, ó. Hebreus 11:10 diz assim: Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Glória a Deus. Imagina você ir morar, irmãos. Oh, meu Deus. Maranata, né? Imagina você ir morar numa cidade em que o arquiteto e o construtor é Deus. Irmãos, isso é muito glorioso, porque a gente às vezes chama o arquiteto e o construtor aqui e faz uns projetos. Você fica, meu Deus, que coisa linda esse projeto, não é? Meu Deus, que coisa maravilhosa, é muito incrível esse projeto e a gente fica maravilhado com o projeto aqui na Terra. Imagina Deus ser o arquiteto e construtor e já preparou o teu lugar lá no céu. Glória a Deus, nada vai tirar de nós essa eternidade. Nada, em nome de Jesus, nada, nada, nem a dor, nem o temor, nem o receio. Que no nosso coração haja um amor tão grande por Deus que a gente deseje morar nessa cidade, né? Eu quero estar lá, eu desejo por isso. Tem uma música que diz assim: a saudade de alguém que eu ainda não vi, mas imagino. A gente não vê Deus de fato, né? A gente sente Deus, a gente crê nele. Glória a Deus que nós somos bem-aventurados, porque a gente não vê, mas a gente crê. E a Bíblia diz que é bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Ou seja, porque a gente vai ver a glória. Imagina, Deus é o arquiteto, Deus ele é o arquiteto e o construtor dessa cidade santa. Eu já vi lugares lindos aqui no mundo. Eu fico assim maravilhada. Eu falo, meu Deus, se esse lugar é lindo assim, imagina o céu. Se esse lugar é tão perfeito assim, por exemplo, vou citar Lençóis Maranhenses, né? É um dos lugares mais lindos que eu já vi. Eu falava assim, meu Deus, olha a obra da tua mão. Quando eu olho a natureza, o mar, olha as obras das tuas mãos, Senhor. Como são maravilhosas, como são grandes, né? A gente enxerga Deus na criação. Imagina você ir morar numa cidade, irmã Maria, de acordo aqui com Hebreus 11, versículo 10, que diz que ele é o arquiteto, Deus é o arquiteto e o construtor. Quem quer ir para lá? Eu quero.
Eu quero e eu não vou abrir mão dessa salvação. Eu não vou trocar por um prato de lentilha. Eu tenho certeza que você também não vai. Então, que o amor por Deus cresça na sua vida. E aí, o terceiro tópico, né, dos benefícios de Deus para mim e para você é a remissão dos pecados. Diz assim: continuamos sendo pecadores. Ok. Porém, deixa eu abrir um parêntese aqui. A gente vai lutar para não pecar. Não é aquele conformismo, eu sou pecador, então eu sou pecador, então vou pecar, que não tem ninguém santo, não. Aí a Bíblia diz: ser santo como eu sou. Quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, purifique-se mais. A gente pode pecar, mas é um tropeço, assim, não é? Porém, nunca mais viver na prática do pecado. E eu digo mais: Deus, ele é aquele que pode te dar forças para você não pecar. Mesmo esse pecado que pode ser um vício, eu caio toda hora. Eu caio toda hora. A partir do momento que você confessar e você fechar essa porta de legalidade, Deus, ele vai te capacitar para que você não caia novamente. Mas você precisa colocar força, porque o reino de Deus ele é tomado à força. É uma guerra. Então, nós vivemos aqui uma guerra. Engraçado que hoje não está no YouTube, aí eu fico olhando para aquela câmera, só que eu tenho que olhar para essa, porque hoje só está pelo aplicativo Zoom. Mas nem por isso a gente vai deixar de estudar a palavra, irmãos, porque às vezes uma coisa ou outra se levanta para a gente pegar e, poxa, aconteceu isso e agora não vai. Não, não tem nada, não. Deus, ele está no controle. Quem tem interesse, vem aqui para o Zoom, abre o Zoom, não é, irmã Maria? Tanto é que tem muita gente aqui no aplicativo Zoom. Irmã Maria vem presencial, as meninas, né? Neiliane e Williane estão aqui presencialmente. A gente está aqui, sabe por quê? Porque a gente quer mais de Deus, a gente busca mais do Espírito Santo, a gente quer entender mais desse sacrifício, né? Vivo, santo, dessa nova aliança. A aliança antiga fica para trás, vem a nova aliança. Isso nos dá uma herança eterna, e essa herança, Deus, ele é o construtor e o arquiteto. Glória a Deus. Eu nem sei que coisa mais linda vai ser. Eu não sei nem, eu não consigo nem imaginar. Eu, sinceramente, não consigo imaginar. Mas só pelo que eu vejo aqui na Terra, eu já fico pensando, Senhor, no dia que eu chegar nesse lugar, vai ser tão lindo. E não só pelo lugar, mas principalmente pela presença. Se aqui a gente já sente a presença de Deus e já é tão profundo, já é tão glorioso, né? A gente fica tão movidos, né, pelo Espírito. Imagina você morar com Deus. Não abra mão disso. Não abra mão disso por nada nesse mundo, porque tudo aqui é passageiro, mas o que está sendo construído lá é para a eternidade. O que está sendo preparado, né? Porque ele disse: eu vou preparar o lugar, mas eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Glória a Deus, ele vai voltar e ele vai nos levar para ele mesmo, irmãos. Nós pertencemos a um Deus poderoso demais. A um Deus vivo demais, que se fez carne. Que poder que há no sangue de Jesus. É por isso que você precisa dizer: há poder no sangue de Jesus. E declarar tudo, que no sangue de Jesus há poder, a cura, a libertação, porque através desse sangue nós temos uma aliança eterna. E a conclusão diz assim, que é exatamente a frase que eu li duas vezes, mas a conclusão da revista eu gostei muito. Então, eu vou ler a conclusão da revista e não essa frase, porque essa frase eu já li. Diz assim a conclusão que a revista traz, que eu achei lindo, lindo, lindo. Se vivêssemos no período do Antigo Testamento, em vez de levarmos ao santuário a Bíblia, que hoje a gente traz a Bíblia, né? E traga a sua Bíblia. Por mais que seja projetada no telão, Bíblia é para acompanhar. Eu gosto da física. Tudo bem, tem gente que é muito moderno, acompanha no celular, mas eu gosto da minha Bíblia física, eu gosto de riscar. Às vezes Deus fala comigo através de uma palavra, até na igreja, alguém pregando ou alguém orando, eu vou lá, marco, eu escrevo. Então é importante, né? Se vivêssemos no Antigo Testamento, ao invés de levarmos para o santuário uma Bíblia, levaríamos um animal. Vê só, que era assim. Graças a Deus nós não estamos na antiga aliança para ser sacrificado, para propiciar o perdão dos pecados.
Assim era no passado. Ainda que todo aquele cerimonial fosse sombra do que ia acontecer no céu e apontasse para Jesus, era um cerimonial incapaz de purificar completamente o pecado. Valia como símbolo do sacrifício de Cristo, único, completo e perfeito, que não precisa de mais nada. Mais nada. O sacrifício de Jesus foi único, completo e perfeito. Toda a riqueza espiritual, como uma nova aliança com Deus, uma herança eterna e o perdão dos pecados, não são possíveis pela graça, são possíveis pela graça mediante a fé em Cristo. Ou seja, nessa herança eterna, o perdão é pela graça, mediante a fé em Cristo. Ou seja, eu aceitei a Cristo, a graça de Deus está sobre nós, não precisa de mais nenhum sacrifício. A antiga aliança fica para trás, vem a nova aliança. E glória a Deus que a gente só traz a Bíblia. E traga a Bíblia, só não, porque é a palavra, né? Traga a Bíblia para o culto. É importante trazer a palavra do Senhor. Aí diz assim: que privilégio nosso de ter nascido depois do sacrifício de Cristo e de conhecer nos evangelhos a história da salvação e a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo. E aí esse é o sentimento, né? Lembra lá do nosso saber, sentir e agir? Isso é muito interessante, porque saber, entender que sacrifícios de animais ficaram para trás e que o sacrifício agora é completo, é perfeito. Sentir uma gratidão profunda, reconhecendo que todo o preço foi pago na cruz do Calvário e foi firmado conosco uma nova aliança. E o que a gente precisa é agir. Como que a gente vai agir? Qual vai ser nossa ação? Eu tenho dito isso, né? Não adianta só teoria. Não adianta ficarmos só na teoria. Se você vem para a igreja e se você escuta a palavra, e escuta, porque aqui a gente não sai da palavra. Glória a Deus por isso. Cada pessoa que vem para cá vem preparado para falar a palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus e vem preparado para falar a palavra de Deus. Não tem sombra de variação. Não tem vento de doutrina. A gente vem, a gente estuda a palavra, a gente compreende a palavra, porém a gente precisa aplicar essa palavra. O que gera muitas coisas ruins na família, na vida de algumas pessoas, é que elas conhecem a palavra e não vivem a palavra. Então, quando elas começam a ver os benefícios do sacrifício de Jesus, aí começa a dizer: mas isso não está acontecendo na minha vida, mas isso não está acontecendo na minha casa, mas isso não está acontecendo na minha família. Eu quero te convidar nessa manhã para você perguntar para Deus mesmo e você mesmo fazer uma autoanálise. Como a Bíblia diz, analise o homem a si mesmo. Falar: Senhor, o que dentro de mim precisa mudar para eu te agradar? O que eu preciso ser liberto? Ou em que eu preciso ser liberto para fazer o bem, para agir conforme a tua palavra? Existe uma guerra, lógico, né? É o espírito contra a carne. A Bíblia diz que milita o tempo todo, carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito. Porém, se você alimentar o seu espírito, o espírito ele vai vencer a carne, irmãos. O problema é que muitas vezes a gente passa a semana toda alimentando o quê? A carne. Vê coisas que não é para ver, assiste programa que não é para assistir, acompanha o que não é para acompanhar, faz tudo que não é para fazer. Aí só pega a Bíblia no domingo para trazer para a igreja. Às vezes até para encontrar a Bíblia é difícil, porque só viu no domingo passado. É isso. Como é que vai santificar? Como é que vai purificar? Se o que transforma é a palavra. E não é uma palavra que você vai ler num culto à noite só, não é. Culto à noite, a gente busca o Senhor juntos, é bênção. A oração intercessória é bênção. A reunião na igreja é tremenda. Quando a gente liga aqui na terra, a Bíblia traz a chave, né? Do céu, né? Então, o que a gente liga no céu. O que a gente desliga, irmãos. Tá na mão da igreja isso. Então, por isso que é importante congregar, por isso que é importante vir à igreja. Eu estava conversando essa semana com... a gente fez uma visita e a gente estava conversando.
E aí eu até falei nessa visita para as pessoas, né, da casa, por que que a gente trabalha 5 dias e não falta? E quando é ir para a igreja é uma opção. Ah, eu vou ver se eu vou. Ah, eu vou ver se eu não estiver cansada, se eu não tiver outra coisa para fazer. É como se sempre o congregar fosse uma opção. Aí, lógico, né? O inimigo coloca logo uma dor de cabeça, coloca alguma coisa, começa a mexer com a pessoa para a pessoa não vir, aí começa um cansaço, um sono da Babilônia, né? Ou acontece uma coisa com o cachorro, acontece tudo. Ó, a pessoa tem insônia, mas quando começa a ler a Bíblia, é mais, né, poderoso que qualquer remédio para dormir. É impressionante, irmãos, porque é uma guerra. É carne e espírito o tempo todo ali, é uma guerra infindável, né? Mas o que você alimentar mais vai crescer. Pastor, eu queria ser usado por Deus, eu quero ser usado por Deus, eu queria ver, né, pessoas sendo curadas, libertas, sei o quê. Tá, irmãos, mas quanto que você está dando para Deus? Qual o tempo que você está dando para Deus? Porque o sacrifício já foi completo, ok, mas a nossa convivência, a nossa relação com Deus vai determinar o nosso futuro aqui, presente e futuro. Às vezes, até, eu já vi vários testemunhos, até aqui no ciclo de oração, é bom que as pessoas podem testemunhar, e a pessoa dizendo assim, que do nada começou a sentir um medo, um pânico. Pode acontecer? Pode. O sol nasce para todo mundo. Pode acontecer esse tipo de sentimento e tudo, mas quando a gente começa a buscar mais o Espírito, quando a gente começa a se fortalecer no Senhor e na força do poder dele, a gente resiste o dia mal, a gente repreende, né, o pânico, a gente repreende, a gente não aceita, e daqui a pouco você tá ali, glória a Deus, eu não tô mais sentindo isso, por quê? Porque você alimentou o Espírito. Agora vai você, tá cheio de problemas, vai alimentar a carne para você ver o que vai acontecer. É o que está acontecendo. Vários escândalos, irmãos. O evangelho, no evangelho, dentro do evangelho, porque as pessoas são falhas, elas erram, e se não vigiar, elas vão pecar, elas vão errar. E quantos escândalos a gente está vendo atualmente? Por quê? Porque cada vez mais a gente está se afastando da palavra, da presença e buscando outras coisas, quando na verdade o que vai nos levar para a vida eterna é isso aqui, ó, nossa caminhada com Cristo. O que está resolvido, está resolvido. Salvação está resolvido, não precisa mais nada. Ó. Sacrifício, remissão de pecados, está resolvido. Acabou a antiga aliança. Glória a Deus. Eu achei tão lindo quando o autor dessa revista disse: Eu louvo a Deus por ter nascido depois de Jesus Cristo. Eu nunca tinha pensado sobre isso. E hoje eu falei: também eu louvo a Deus por ter nascido depois de Jesus Cristo. Porque a partir de Jesus Cristo, você não precisa de mais nenhum desse sacrifício. O que o povo antigo fazia, a gente não precisa mais fazer. Né? Imagina, uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. A gente entra na presença de Deus toda hora, irmãos. É só você querer ver que privilégio. É só você dizer, Senhor, eu quero entrar na tua presença, Pai. Aí você canta um hino, você entra na presença. Você faz uma oração, você entra na presença. Você vai ler a palavra, igual eu li hoje aqui. É muito forte, irmãos. A palavra de Deus é muito forte. Eu li aqui Hebreus 9, do versículo 11 ao 22. Depois, se você quiser ler, foi o objeto da aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai continuar do 23, que eu vou continuar essa aula com vocês. Eu vou concluir esse capítulo com vocês. Então, veja, o que que eu quero dizer para vocês aqui? É que isso aqui tudo, quando você começa a ler, você começa a entender tanta coisa. Aí você começa, entra essa palavra na tua mente, aí você diz assim, Senhor, o que darei eu? Nem preciso te dar nada, porque foi tudo completo. Mas o que que eu posso fazer, Senhor, para te agradar? Isso entra no teu coração e aí você começa a ter meio que um nojo pelo pecado. E quando você peca, você, poxa, meu Deus, dói, né? Meu Deus, eu não deveria ter falado isso, não é assim? Meu Deus, por que que eu tive esse comportamento? É na hora. Pai, porque eu tô falando de pecados diários, assim, né? Que a gente só coloca pecado como se fosse algo, ó, eu pequei. Não, né? A gente às vezes coloca, eu adulterei, não sei o quê, eu fiz isso. Tudo é pecado. Mas às vezes, uma fala que você fala e magoa o teu próximo e você não tem o autocontrole, isso é muito diário, né? É o que a gente vive todos os dias. E aí, na hora que você fala, poxa, Deus, eu acho que eu estou precisando buscar mais o teu Espírito, não deveria ter respondido dessa forma. Na hora, o Espírito Santo, ele na hora, tem, né? Agora, quando você não sente essa dor pelo pecado, é porque o Espírito Santo já está ou longe, porque você já está tão desviado, e o Espírito Santo não habita onde há pecado,
ou é porque você já está se acostumando com a prática do pecado. Aí acende o alerta. Se não sente dor, tá errado. Se não vem aquele negócio assim, meu Deus, eu errei, vou agora me arrepender. Mas não é ficar com remorso e nem ficar com acusação. É no momento em que você pecar, pedir perdão e o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, vai te purificar. E é imediato. Sacrifício vivo, santo, agradável, que nos deu remissão aqui e nos deu salvação e uma herança eterna. Glória a Deus. Que passagem poderosa e ilustrativa. Que passagem que traz verdades que a gente escuta todas as vezes, mas que a gente precisa colocar no nosso coração de uma forma tão intensa. E entender que esse sacrifício, às vezes as pessoas dizem, mas para que Jesus morreu na cruz? Ele poderia só resolver de outra forma? Aí essa passagem diz que sem derramamento de sangue não há purificação do pecado. É aqui que está a referência. Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. E aqui não foi qualquer sangue, foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, que é o versículo 22. É exatamente o que fechou a nossa lição. Diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue. E Jesus veio para cumprir a lei. Ele mesmo falou: eu vim para cumprir a lei, não foi para abolir, não. Né? Aí ele diz assim: a palavra diz assim: e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, alguém tinha que ter uma obra perfeita, né? De remissão de pecados, e tinha que ser por derramamento de sangue. Foi quando Deus, que já tinha planejado tudo desde antes da fundação do mundo, mandou o seu próprio filho para morrer por mim e por você. E que o amor que você tem por Deus nessa manhã possa crescer. E que, voltando ao que eu estava dizendo, adorá-lo no templo, servir, seja sempre por amor e não por um sacrifício e nem por uma opção. Vou ver se hoje dá. Porque eu tenho certeza que isso já passou pela cabeça de todo mundo. Tipo assim, ah, não, hoje eu tô cansada, vou assistir pela internet. Irmãos, não é a mesma coisa. O que Deus derrama sobre a igreja é sobre a igreja e é quem está aqui. Ah, eu posso ser alcançado? Pode ser, eu tenho certeza que hoje muitas pessoas foram alcançadas em casa, porque eu estava sentindo o Espírito Santo de Deus aqui. Eu tenho certeza que vocês foram alcançados aí, mas nunca é igual. Não é, irmãos. Você está no templo, você está aqui na reunião de oração, você está aqui adorando a Deus, você está aqui no culto à noite, sua família aqui. Isso é plantação para a eternidade. É fortalecimento. Às vezes você não está muito bem, a pessoa vai lá e te abraça, te dá uma palavra, né, de amor. E a gente está vivendo um tempo tão estranho que as pessoas não querem mais se abraçar, né, na igreja. Jesus amado, é um negócio que eu fico apavorada, porque, tipo, nós somos irmãos. Nós vamos viver no mesmo lugar para a eternidade. Na eternidade você não vai precisar mais de abraço, porque lá vai ser tudo completo, não vai ter choro, não vai ter. Talvez até a gente se abrace, não sei, né? Mas precisar não, porque vai ser tudo completo, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter pranto. Então é aqui que a gente tem que amar o nosso irmão, é aqui que a gente tem que orar por ele, é aqui que a gente tem que abraçar ele. E às vezes eu sinto um desconforto enorme da igreja. Abraça teu irmão, parece que é tipo, ai meu Deus do céu, né? Vou abraçar meu irmão, é teu irmão. Esse lugar que está sendo preparado é para mim e para você. Entende? Então a gente tem que amar mesmo, a gente tem que falar palavras, né? Que Deus às vezes nos traz inspirações para falar para os nossos irmãos aqui, porque aí a gente precisa disso aqui. Oração intercessória vai ser aqui, tudo que vai acontecer aqui. Lá a adoração vai ser plena. A gente vai adorar o tempo todo, mas vai ser plena. Então, assim, vamos viver aqui na Terra o que Deus espera mesmo que a gente viva. E com certeza, Deus vai nos dar essa herança e a gente vai lutar para viver de forma plena com ele, né? Tem algumas colocações aqui no chat. Vou ler antes de orarmos. Glória a Deus, renunciar às coisas do mundo, que conteúdo maravilhoso. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. E temos que glorificar mesmo a Deus e dar aleluia, né? Glorificar e dar graças mesmo, porque Deus, ele nos alcançou. E tamanho privilégio é esse Deus tão bom que alcançou a mim, a você, sua casa, sua família, aqueles que ainda não estão. Não entristeça seu coração, porque estarão.
A gente tem declarado isso e a gente vai ver o bem do Senhor, irmãos. Eu creio, eu creio, eu creio. O que está ligado aqui está ligado no céu. Então vamos sempre ligar todas as coisas aqui na terra, na certeza que a palavra nos garante que nós temos essa chave. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar? Hoje tá bom que tá todo mundo aqui no Zoom, aí todo mundo pode falar, olha, no YouTube não pode, tá vendo? Sempre tem algo bom, mesmo quando as coisas não acontecem da forma que a gente espera. Alguém quer fazer algum comentário, compartilhar? Se não, eu vou orar. E também eu quero muito, muito, por exemplo, a gente tem aqui 22 pessoas, acho que é isso. Eu quero muito incentivá-los a fazer, ou seja, irmãos, porque nós temos sentido que Deus ele está movendo a igreja para um momento diferente. Também você que já fez e por algum motivo não vai, porque quem fez pode fazer de novo. Mas por algum motivo não vai, pague por alguém, ajude alguém, porque o Seja é tão transformador. Tem tantos testemunhos que a gente tem aqui do Seja, tem tanta gente que se converteu no Seja e estão hoje, até hoje. Isso é uma obra definitiva, né? São frutos permanentes. Então a gente sabe que Deus age com muita grandeza no seminário. Mas por quê, pastora? Porque de fato a gente renuncia tudo para estar ali, e não só. A equipe, ela se prepara meses antes. Enquanto vocês vão em setembro, a equipe já está se preparando muito tempo antes, né? No estudo, na oração, na busca. E quando a gente chega ali, os céus estão totalmente abertos, porque todo mundo renunciou sua própria vida, o conforto da sua casa, muitas vezes, para ir para um lugar que também é confortável, mas que nunca é igual à nossa casa, é óbvio. Porém, a presença que tem ali não tem mansão que seja melhor. Ou seja, é a presença de Deus que é muito forte e muito poderosa, né? Então, assim, se organize para ir. A gente está fazendo diversas formas para todo mundo poder participar, né? Tem os carnês, tem gente que vende um carnê no mesmo dia. A gente teve testemunhos aqui de pessoas que pegaram o carnê, venderam na mesma hora e já estão com a inscrição paga. Porque todo mundo ajuda, irmãos. Quando é para, tipo assim, eu quero ir em tal lugar, eu não estou podendo. A pessoa vai lá e abençoa. Então, assim, vamos seguir, porque eu sei que vai ser um seminário muito abençoado. E uma última informação antes de orar é que no dia 15 vai ser no sábado, nós vamos ter um momento de oração aqui na igreja. Nós vamos começar às 14 horas e vamos até às 20 horas. Vai ter um intervalo para o lanche, 4 horas da tarde. Então, vai ser de 2 às 20 horas. Um momento de oração. Eu convido a todos. Por que que eu estou fazendo? O Elas que está fazendo, né? E como eu e o Chimene estamos à frente esse ano, nós estamos fazendo esse momento porque a gente sabe que terça-feira tem gente que não pode vir para oração. Então, a gente vai fazer esse momento de oração porque Deus tem nos incomodado a orar cada dia mais. Então, eu te convido a estar conosco. E sábado, mesmo que você não possa desde as 14 horas, mas se você puder, venha. De 14 às 20 horas. Às vezes a pessoa pode chegar às 16, às vezes a pessoa pode chegar, sei lá, o horário que puder, mas vai poder pegar um pouco dessa oração. A gente vai dedicar metade, um pouco menos da metade de um dia aqui em oração. E eu creio que Deus fará coisas tremendas. Então, eu incentivo a todos também. Dia 15, sábado, sem ser esse agora, o outro. Então, a gente tem um tempo até para se programar. E aí também você traz um lanche, como a gente faz aqui todas as terças, porque na hora do lanche a gente se confraterniza ali e vai ser uma bênção do Senhor, tá bom? Logo mais, Santa Ceia do Senhor, com essa palavra maravilhosa, a gente vai vir muito feliz para essa ceia, irmãos. Todas as vezes que vocês forem tomar a ceia aqui, lembra das palavras da Bíblia, porque elas são muito poderosas. E quando você tomar esse sangue, né, que representa o sangue, que é o suco de uva aqui, lembra que foi Jesus mesmo que instituiu isso. Fazer isso em memória de mim. Para quê? Para que vocês nunca se esqueçam desse sacrifício perfeito, pleno e definitivo. Senhor, nós te louvamos por essa escola bíblica dominical, por cada pessoa que aqui está, porque eu sei que tem sede de ti. E por outras também que não puderam entrar, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a nossa casa, Deus. Nos dá entendimento sempre da tua palavra. Nos dá entendimento que esse sacrifício foi perfeito. Que através desse sacrifício, Senhor, nós vamos obter uma herança, Senhor. E essa herança já está preparada para todos aqueles que creem, Senhor, e que te servem. Deus, não um serviço por obrigação, mas um serviço por amor. Não a leitura bíblica por obrigação, mas porque nós queremos te conhecer. Não a busca do Espírito Santo só por buscar, não vou ver se eu busco, mas ter sede,
Sede, porque todo aquele que tem sede, o Senhor sacia a sede, Senhor. E nós temos sede de Ti, Senhor. Nós temos sede da Tua presença, nós temos sede, Senhor, de estarmos contigo, não só aqui, mas para além daqui, quando tudo isso passar, essa herança, Senhor, que o Senhor preparou para cada um de nós iremos receber, mas não por isso nós te servimos porque nós entendemos que foi um amor tão grande, tão profundo, tão sacrificial na cruz do Calvário, que alcançou cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, até mesmo por ter nascido depois de Cristo, Senhor, porque através do sacrifício de Cristo, tudo foi completo para as nossas vidas, Pai. Deus, eu te louvo, porque a salvação chegou na nossa casa, a salvação nos alcançou. A salvação, Senhor, muitas vezes, quando a gente entende tudo que o Senhor passou na cruz do Calvário, até nos constrange, porque nós não merecemos, mas não é por merecimento. A tua palavra diz que é por graça, é favor imerecido. Ó Deus, quão grande graça, Pai. Que tremenda graça. Como tu és gracioso, Senhor, como tu és bom. Senhor, como tu és Deus, como tu és tudo em nós e em todos, Pai. Continua, Senhor, nos livrando do mal. Continua, Senhor, levantando obreiros para a tua casa, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Nós queremos, Senhor, ganhar mais vidas para ti, porque eu sei, Senhor, que esse sacrifício se estende a todos, Pai. Convence, Senhor, o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que eles possam te reconhecer e se reconciliar, Pai. Porque em Adão o pecado entrou na terra, mas em Cristo nós tivemos a purificação, a remissão, Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigado por esse dia. Guarda cada um dos teus filhos, livra do mal. Senhor, traz mais tarde cada um deles com as suas famílias, porque é um momento, Senhor, muito tremendo da igreja, é um memorial, é lembrar desse sacrifício tão santo, tão puro, tão perfeito, que foi por mim e foi por cada um deles, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Antes da bênção apostólica, vamos tirar foto, porque senão eu esqueço. E lógico que nessa foto não pode deixar de sair a irmã Maria, que é a nossa aluna presencial. Se você pode abrir, abra. Se você não pode abrir, coloque alguma imagem sua aí, como eu faço, que às vezes não consigo abrir. Mas quem pode, a gente vai tirar essa foto que a gente sempre guarda. Vem cá, irmã Maria. É a irmã que sabe a bênção apostólica de trás para frente. Vem para cá. Pronto. Adriano, tá te vendo. Ah, é para aquela? Era para dar aula olhando para ela? Eu estava olhando para cá. Ah, tá. Irmã Maria vai para o Seja, gente. Ô, glória. Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Até mais tarde. Amém. A bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai, as consolações do doce Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, e que Jesus seja sempre a sua rocha e a sua base, porque Ele é, e que esse sangue sempre nos purifique do pecado, porque Ele purifica, não há condenação. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mudei um pouquinho a forma, a irmã Maria ficou um pouco perdida. Deus abençoe e até mais tarde.